Bom dia! Aceita todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou teu irmão Wilson, irmão em Cristo. Irmãos e irmãs, já recebe a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar por você hoje, uma oração da manhã profética. Eu te convido para orar junto comigo. Une a tua fé com a minha e oramos em nome do Senhor. E se você não quer orar junto comigo, escuta esta oração e acredita que o Senhor vai fazer um grande mover para te dar a tua vitória. E hoje é a oração da graça da conquista. E também a oração do conduzir do Senhor e do guiar do Senhor pelo caminho. O Senhor fala para você hoje que Ele foi aquele que te resgatou com a força dEle. E tu é escolhido e escolhida dEle. Irmãos e irmãs, pois com mãos poderosas e fortes o Senhor o resgatou. E ainda o Senhor diz para você que Ele é aquele que te dará a graça da conquista, com as mãos bondosas dele que vem sobre ti, e Ele te dará a graça da conquista. O Senhor é aquele que te guia, te conduz, pois Ele te resgatou, e com mãos poderosas e potentes te resgatou e te segura e te fortalece. E com as mãos bondosas dele que vem sobre ti, Ele te dará a graça da conquista. Você vai conquistar este algo que você precisa, diz o Senhor na sua palavra, que assim Ele fez com Neemias e com aquele povo. Esta oração é uma oração da força, da graça, das mãos potentes e poderosas de Deus, que o resgatou, que o fortalece, que o guia pelo caminho, e também das mãos bondosas de Deus, que vem para te dar a graça da conquista. Toma posse desta graça, você vai conquistar este algo que o teu coração tanto deseja. Só não pode, irmãos e irmãs, desejar aquilo que é pecado. O que se torna um pecado, uma abominação perante o Senhor Deus. Não peça isso para Deus, que Deus não vai o conceder. Mas aquilo que não é pecado, que é para o teu bem, para o bem da tua casa, da tua família, e que não é pecado, o Senhor te dará esta graça da conquista. Aqui Neemias capítulo 10, eu vou deixar para você aqui, Neemias 10, que diz assim: Este ainda são teus servos e teu povo, que resgataste com tua grande força e com a tua forte mão. Queridos irmãos e irmãs, Neemias precisava de algo justo isto, ele tinha um desejo de voltar-se para Jerusalém, saiu de lá porque o povo caiu em cativeiro, e Neemias era um dos que foi lançado lá por terras estranhas, e ele era copeiro do rei. E ele soube da triste notícia que estava Jerusalém queimada a fogo, danificada, as ruas, portas. Ele tinha um desejo de voltar e fez esta oração, confessando e orando ao Senhor.
E ele, com a sua certeza na oração, ele diz que este povo foi aquele que o Senhor o resgatou com sua força, com seu poder e com as mãos poderosas do Senhor. Ele o resgatou e o guiou pelo deserto até que tomasse posse da terra prometida. E Neemias ali, orando, foi servir o rei o seu vinho, e ele estava triste. E o rei perguntou para Neemias: por que está triste? Pois não está doente, mas está com seu semblante triste. E ele falou para o rei, determinando um tempo que precisaria de edificar esses muros de Jerusalém, ou seja, eram sonhos que ele tinha para realizar, desejos. Ele tinha um desejo, uns sonhos de realizar aqueles muros, aquelas portas, de restaurar aquela cidade. E ali o rei perguntou para ele: o que queres que faço? E ele orou ao Senhor. E o Senhor deu graça para Neemias, porque ele precisava de uma carta para que viesse para atravessar do outro lado, para trazer para os governadores, para que dá permissão para ele passar e edificar os muros, e precisava também de tirar madeiras para edificar o muro, as portas. E as mãos bondosas de Deus estavam sobre Neemias, como ele disse aqui no 8, como também uma carta para que Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do poço da casa e para o muro, e da cidade para a casa em que havia de entrar. E o rei deu segundo a boa mão de Deus que estava sobre mim. Deus te dará graça da conquista com as mãos bondosas dele que vem sobre ti. E ele foi o que te resgatou e te guia pelo caminho e te fortalece com as mãos potentes e poderosas dele. Isto que eu te falo, estou falando aqui em Neemias capítulo 1 e capítulo 2, essas duas mensagens. E foi-se Neemias para edificar os muros e a cidade, porque as mãos bondosas de Deus estavam sobre ele, e a graça de Deus, a graça da conquista veio sobre ele. E ele teve tudo o que precisava da parte do rei, e também para começar aquela grande obra que o seu coração tanto desejava, sonhos que você tem para realizar, desejos de vitória. Força e a graça vem do Senhor para ti. Toma posse disto. Eu oro por você. Não posso falar muito, porque senão a oração fica muito curta. Eu oro por você agora, para que Deus confirme esta mensagem na tua vida, te dando a força e a graça, te segurando, sustentando, pondo as mãos bondosas dele, dando a graça da conquista. Senhor, meu Deus e Pai, perdoa, Senhor, as minhas transgressões, as minhas falhas. Senhor, eis-me aqui o teu servo, que clamo, Senhor Deus, Santo e Todo-Poderoso, nos perdoa. Perdoa as nossas falhas, as nossas transgressões. Senhor, me põe em oração, junto com esses irmãos e irmãs que me ouvem, nesta casa, nesta família desses irmãos, dessas irmãs. Venha a força e a graça do Senhor, a proteção do Senhor, nesta casa, nesta família, na vida desses irmãos, dessas irmãs, nos seus caminhos, a força e a graça, a libertação para aqueles que precisam de libertação nesta família, a força e a graça para os que precisam da força e a graça do Senhor. Com mãos potentes e poderosas, segure e fortalece, Senhor. Guia pelos caminhos, guia esses irmãos e irmãs nesses caminhos do Senhor. Guia a família. Senhor, traz tuas mãos bondosas, Senhor.
trazendo a graça, Senhor, da conquista para este irmão, para esta irmã. Eles têm sonhos para realizar, eles têm desejos de vitória, de vencer, Senhor. Realiza conforme o coração, os desejos dos corações desses irmãos, dessas irmãs. Realiza, Senhor, dando a graça da conquista, que eles conquistam, Senhor, realiza esses sonhos. Muitos precisam, Senhor, de curas, muitos precisam de portas abertas, muitos precisam, Senhor, de uma multiplicação, da prosperidade na vida financeira. Muitos precisam de vencer algo, pelejas, processos, causas. Dá, Senhor, a vitória, trazendo a graça da conquista. Muitos precisam de uma restauração na casa, na família, no casamento, porque a família precisa da paz do Senhor, porque o casamento precisa de ser restaurado. Coloca a paz, o amor, a harmonia, a união. Senhor, abençoa os tratamentos desses irmãos e irmãs que estão em tratamentos, que eles tenham vitórias nos seus tratamentos. Senhor, cura esses irmãos que estão em casa, nos hospitais, nas UTIs, visita curando. Cura, Senhor, todos que me ouvem. Assim, Senhor, que seja velho, novo, criança, jovem, assim o Senhor visita com a cura. Livra das doenças, das enfermidades, livramentos, meu Senhor. Livre esses irmãos em casa, nas ruas, nos seus locais de trabalho. Senhor, dar a conquista da porta de emprego para este irmão, esta irmã que precisa de um emprego. Abra as portas, Senhor. Realiza, Senhor, faz um grande mover. Senhor, guia esses irmãos, essas irmãs nos caminhos deles, abençoa os caminhos e fortalece. Senhor, dá a força e a graça. Dá também, Senhor, a graça da conquista. E fortalece, Senhor. Assim esta bênção desce, Senhor, em Teu nome, na vida deste irmão, dessa irmã, nesta casa, nesta família. Senhor, abençoa e dá vitórias. Desce as bênçãos do Senhor. Que seja este dia de hoje um dia de bênção do Senhor, em Teu nome, um dia de vitórias, um dia de conquista, um dia da força e a graça do Senhor. E assim que essa graça, essa força, essa conquista permaneça com eles, Senhor, pela Tua bênção. Em Teu nome peço, pois Tu, Senhor, faz pela Tua misericórdia, pelo amor do Teu nome e da Tua palavra, Senhor. Concede, Senhor, misericórdia eu peço, Senhor, concede. Amém. Deus abençoe a todos, tenha todos um bom dia, fica todos com Deus.